Seja bem-vindo a mais um episódio do Fisioterapeuta Empreendedor. Hoje vou estar à conversa com o Luís Mesquita. O Luís Mesquita é fisioterapeuta, mas é um fisioterapeuta diferente da maioria, porque ele tem uma prática profissional, vão ficar a perceber, bem diferente daquilo que é a maioria dos fisioterapeutas. Estamos aqui a gravar este episódio no seu sítio de trabalho, vamos também conhecê-lo. Espero que gostem desta entrevista, tanto como eu gostei de a conduzir. Mesquita, bem-vindo ao Fisioterapeuta Empreendedor. É um gosto para mim estar aqui, muito obrigado pelo teu tempo. Nós estamos no teu local de trabalho, no Centro de Treino Jesuítas. Queres-nos dizer onde é que nós estamos? Queres-nos descrever o que é isto? Em primeiro lugar, obrigado pelo teu convite também, é com todo o gosto que me junto ao elenco que tu já foste reunindo ao longo deste tempo. E é verdade, estamos aqui nos Jesuítas, no Centro de Treino Jesuítas, fica localizado em Santo Tirso. E muita gente, se calhar com este nome, até pensa que isto é uma ordem religiosa, como já nos disseram, mas no fundo os jesuítas é um bolo muito característico de Santo Tirso e pronto, e foi adotado há uns anos atrás pelo Mário este nome, que tem sido até bastante interessante. E o que é que vocês fazem aqui no Centro de Treinos? O nome já diz alguma coisa, mas o que é que aqui se faz e o que se faz de maneira diferente? Basicamente, nós tentamos mudar a vida das pessoas que cá entram. Nós trabalhamos essencialmente com atletas, quer sejam miúdos, atletas jovens ou profissionais, quer sejam também amadores, que temos vários atletas amadores de diversas modalidades, quer sejam profissionais. Não trabalhamos só com atletas, também trabalhamos com a chamada população geral. E no fundo o nosso objetivo fundamental, quer sejam atletas, quer não sejam atletas, é aumentar a performance, o rendimento destas pessoas, quer seja na sua modalidade esportiva, quer seja no seu dia-a-dia. Vocês trabalham, estavas a dizer, com atletas e pessoas, enfim, população normal, e dentro dos atletas tem atletas que trabalham em clubes, portanto, que têm a sua... Obviamente, tem a sua estrutura de treino noutros sítios. Porquê é que essas pessoas procuram o vosso serviço quando, porventura, já o têm ou deveriam ter alguma coisa nos seus clubes? Há aqui alguma complementariedade, há algum choque? Como é que isto funciona? Essa é a grande questão que se coloca no contexto em que nós trabalhamos. E eu vejo isto de duas formas. A primeira é porque, de facto, nos clubes, na maior parte dos casos, dentro daquilo que nós temos conhecimento em Portugal, não oferecem condições ao atleta para melhorar do ponto de vista físico, ou seja, o atleta dentro do clube não é muito visto até muitas vezes como um atleta, é mais um jogador, e isso por si só faz com que eles sintam a necessidade de procurar algo extra. Mas é por uma questão de falta de recursos físicos ou outros, porque não há gente suficiente para fazer tudo, porque as pessoas que existem podem eventualmente não ter conhecimento, ou se bem estou a perceber de alguma forma aquilo que estavas a dizer, há uma questão cultural em cima disto tudo, porque desde logo as estruturas dos clubes não acham que este tipo de treino é necessário? Eu acho que é uma soma de tudo, ou seja, muitos dos clubes, por exemplo, nem um ginásio tem, que é uma coisa básica. Os que têm um ginásio, muitas vezes depois falham na parte dos recursos humanos, não sabem o que é que hão de fazer dentro do ginásio. Isto também é muito influenciado em termos de cultura. Por exemplo, em Portugal o desporto centra-se muito em torno do futebol. E no futebol, de facto, não existe uma cultura de treino físico. É tudo muito à volta do que é o jogo, do que é feito com bola. E neste sentido o treinador é o elemento mais influente e muitos dos treinadores de facto não dão o devido valor a esta componente física que é vista como algo desnecessário, algo que inclusive muitos treinadores dizem que pode prejudicar o atleta. E como é que é esse diálogo? Vocês estão no mercado, não é? Têm aqui atletas, certamente que esses atletas vêm de alguns clubes. Vocês também falam com treinadores, como é que vocês conseguem ter uma relação, enfim, fluida e construtiva dado este contexto, ou é uma relação tipicamente de algum conflito?
É assim, choque, no mínimo. A relação com os clubes, verdade seja dita, é quase inexistente. Ou seja, a maior parte dos clubes em Portugal não têm abertura para um trabalho que é realizado fora do clube e, por exemplo, nós temos conhecimento de outras realidades fora do país, nomeadamente, por exemplo, em Inglaterra, em que existem atletas do clube, em que pessoas externas ao clube entram lá dentro, têm acesso a tudo o que é realizado dentro do clube, fornecem informação ao clube o que é que pensam fazer com aquele atleta fora e, no fundo, em conjunto tentam chegar a um complemento. Em Portugal isso não... é muito raro existir. Mas deixa-me interromper para te fazer esta pergunta. E se calhar quem está a ver-nos agora ou a ouvir-nos pode estar a dizer o seguinte: ok, isso é verdade ou pode ser verdade, mas talvez em clubes, aí num pequeno clube qualquer aí de Santo Tirso, dessa terriola, mas é essa a vossa experiência ou estás a falar de clubes, desde logo no futebol estamos a falar de clubes da Primeira Liga, por exemplo? Esse exemplo que eu estava a dar, por exemplo, de Inglaterra, é passado ao mais alto nível. Por exemplo, nós temos conhecimento de casos posso dizer isso, no Leicester City, que foram campeões há não muito tempo de Inglaterra e que têm atletas que trabalham fora do clube com conhecimento do clube e que em conjunto planificam aquilo que vai ser realizado por o atleta. Eu acho é que muitas vezes o trabalho de facto não é realizado pelo clube porque não há condições materiais ou financeiras, porque não há recursos humanos, em termos culturais também não existe, e neste caso em Portugal não existe uma cultura de treino. Mesmo em clubes de Primeira Liga, por exemplo? Sem dúvida. Nós trabalhamos com diversos atletas de Primeira Liga e no fundo é esse o feedback que nós temos e mesmo nós que trabalhamos cá já trabalhamos em clube. Eu nunca trabalhei no futebol profissional em Portugal, mas trabalhei fora do país e tenho a perfeita noção de que de facto muitas vezes a culpa nem é do profissional que trabalha no clube, mas é mesmo do contexto e da cultura envolvente. E depois também temos, temos o outro lado, que é o lado do atleta, que muitas vezes o atleta sente-se mais motivado a trabalhar fora do clube, porque é muitas vezes ele que está a investir do seu próprio bolso, do que propriamente se for algo realizado no clube. E muitas vezes temos atletas que dentro do clube até têm todas as condições para fazer um trabalho com qualidade, mas que sentem a necessidade, por algum motivo, não sei dizer qual, mas sentem necessidade de fazer um investimento e trabalhar fora. É algo que também acredito que seja. Diz-me uma coisa, nessa vossa dialética com treinadores ou com com o mercado de forma geral, qual o papel que a ciência desempenha? Onde é que eu quero chegar? Isto que tu estás, no fundo, a defender, que é importante este tipo de treino personalizado, não é? Se bem estou a perceber, e treino físico, não é? Até que ponto é que isso é devidamente suportado pela ciência ou não é o mero wishful thinking de quem tem uma atividade profissional nesta área? No fundo, eu estou-me a tentar fazer aqui o papel de advogado do diabo, não é? Claro. E pôr-me no lado de um treinador qualquer que diz, não, mas isso ainda por cima não há nada que prove que isso é assim tão importante. A ciência dá-vos algum suporte? Não dá? Como é que ficamos aqui no meio? Em Portugal nós temos um hábito de nos basearmos muito numa ciência fantástica, que é o chamado achismo. Eu acho que, eu ouvi dizer que, e muitas vezes no desporto de alta competição é isso que se ouve, que é as crenças, aquilo que, por exemplo, o treinador acha que o treino físico prejudica os atletas. Mas no fundo existe um número crescente de investigação científica e não estamos a falar apenas de coisas que aparecem nos artigos ou que aparecem na PubMed, neste caso. Estamos a falar também de resultados de terreno, práticos, algo que acontece todo dia, que de facto os atletas treinando fora do seu contexto de jogo, nomeadamente, por exemplo, no caso de futebol, treinando sem bola, treinando fora dos aspectos técnicos e táticos, eles melhoram, podem tornar-se mais rápidos, mais potentes, mais robustos e muitas vezes nós falamos de prevenção de lesões ou que as lesões de facto têm efeitos catastróficos numa equipa, neste caso,
e o facto dos atletas estarem melhor preparados para o jogo faz que também com que eles tenham um risco necessariamente menor de lesão. Portanto, acho que lá está. Então, de onde é que vem o problema? Porque se isso, muitas vezes os treinadores, eles próprios têm formação de base nas áreas das ciências do desporto, por exemplo, têm os seus cursos de treinador, também tocam em algumas destas coisas, e depois há sempre os preparadores físicos, há fisioterapeutas, há médicos. Há uma falta de cultura geral destas áreas todas sobre o exercício, sobre o treino? Sim, existe logo, o primeiro aspecto, na minha opinião, é a falta de cultura de treino que existe em Portugal. Nós não temos uma cultura de treino, vemos isso nos miúdos, hoje em dia, ainda no outro dia saiu uma notícia que 80% dos miúdos hoje em dia não sabem saltar a corda, não sabem fazer uma cambalhota, coisas básicas, e começa desde logo, muito cedo, a querer especializar-se os miúdos só a jogar futebol. Só temos miúdos que jogam futebol, mas que não sabem correr, não sabem saltar, ou seja, não existe muito uma cultura de treino cultivada desde uma idade muito jovem. E acho que isso é um grande problema. E depois o outro problema em relação aos profissionais é de facto que nós focamos apenas no que é muito superficial, que é quais são os melhores exercícios. Muitas vezes perguntam-me qual é o melhor exercício para melhorar isto. E de facto a resposta é que não existe, porque nós temos é que dominar a base, a fisiologia, muitas vezes é algo que é completamente negligenciado, mas se nós dominarmos a fisiologia, a anatomia, a biomecânica, nós de facto chegamos à conclusão que o treino físico, a preparação física de atletas é essencial para qualquer modalidade desportiva. Estás a dizer que os profissionais, seja de saúde, seja do exercício, no fundo a primeira coisa que deviam fazer era saber mais, ou o que está a faltar é desde logo saber mais sobre as questões mais básicas, é isso? Sem dúvida. Acho que um dos grandes problemas é a falta de conhecimento atual e depois também tem essa parte cultural, porque muitas vezes os profissionais que trabalham em clube até têm imensa qualidade, imenso conhecimento, só que não conseguem aplicar esse conhecimento. Eu próprio já trabalhei em clube, sei muito bem as restrições que existem, mas acho que um dos grandes problemas é de facto não haver esse domínio da base, da fisiologia, essencialmente. Acho que, e tenho, pelo menos daquilo que me vou apercebendo em alguns cursos que já dei ou em aulas, é que de facto a base, mesmo em malta que acaba a licenciatura recentemente, não está dominada. E isso é um dos aspectos, sem dúvida, a melhorar. Estava aqui a ouvir-te e a pensar, não é muito comum ouvir um fisioterapeuta a falar sobre treino. Tu, de formação de base em fisioterapia, como é que no fundo vens parar a este mundo? Eu antes de ingressar no ensino superior, ali quando estava no nono, 10º ano, aí nessa altura estava com um dilema, quando eu pensava o que é que eu quero ser quando for grande, basicamente aquela típica questão. E eu estava muito inclinado para a questão do desporto, porque sempre foi algo a que eu estive ligado. Eu joguei futebol desde miúdo até entrar para a faculdade. No entanto, por volta aos 16 anos, quando eu ainda jogava, eu tive uma lesão grave, em que tive uma fratura do tíbio do peroné, e acho que 90% dos fisioterapeutas contam todos esta história, que é, eu fui para a fisioterapia porque tive uma lesão e fiquei a gostar daquilo. Mas no fundo foi isso também que me chamou um pouco a atenção, em que tive um processo de reabilitação relativamente longo, e a partir desse momento optei por um caminho que era, de base, tentar formar-me em fisioterapia, porque de facto achava que me dava conhecimento e me dava uma outra visão, para depois mais tarde me conseguir especializar na área do treino, que é isso que eu tenho vindo a fazer desde que terminei a licenciatura. Como é que tu fizeste esse shift ou esse trajeto complementar? Terminaste a tua licenciatura e depois o que é que fizeste? Aprendeste outras coisas? Que processo é que seguiste? E o que é que aprendeste? Investi imenso em formação, foi uma das coisas que fiz logo desde o início. E quando eu falo em formação, não me refiro apenas a cursos que eu frequentei,
fiz investimento de facto monetário em cursos, mas quando eu falo em formação também falo de tempo expendido a estudar e depois a pegar naquilo que eu estudei e tentar aplicar na prática. E toda essa formação foi realizada basicamente dentro da área do treino, porque o meu objetivo, aquilo que me focava ou aquilo que me dava gozo, algum gozo, não era a visão clássica do fisioterapeuta que nós temos, que é o fisioterapeuta à volta da Marquesa, e devo dizer que tenho a certeza absoluta que fisioterapia é muito mais do que isso, mas aquilo que me dava verdadeiramente gozo era deixar os atletas melhor preparados para a sua atividade. E tu, isso foi, imagino que tenha sido sobretudo nos primeiros anos da tua carreira, não é? Tu que idade tens? Eu tenho 27, faço este ano 28. 27, portanto também não tens uma carreira assim tão longa, apesar de tudo, mas já são uns anos. E tu hoje, aos 27 anos e, enfim, com aquilo que já vais fazendo, ainda te dedicas ao estudo, ainda procuras aprender? Como é que fazes isso? Como é que é a tua relação com o conhecimento? Acho que são poucos os dias em que eu não consigo ler algo. Ou seja, eu estou sempre em constante atualização. Hoje em dia temos a facilidade também com a existência, por exemplo, das redes sociais, em que a informação é muito fácil, está ao alcance de todos. Mas a verdade é que isto também é um problema, muitas vezes para muita gente. Há muita informação hoje em dia. Saber o que é correto, não é? E se nós não soubermos filtrar a informação, muitas vezes somos invadidos por uns vídeos nas redes sociais, de exercícios e de técnicas, e de facto temos que saber filtrar. Mas acho que são poucos os dias em que de facto eu não consigo ler algo, e tento a todo o custo, só mesmo em momentos em que não consigo, por falta de tempo, porque de facto não é fácil trabalhar o dia inteiro, chegar a casa, ter família e ainda sempre temos tempo para estudar, mas de facto é algo que eu admito que tenho alguma dificuldade, principalmente desde que regressei a Portugal, em que tenho mais trabalho. Tenho alguma dificuldade em conseguir me desligar do trabalho, porque de facto sinto essa necessidade de me atualizar constantemente, e inclusive, por exemplo, eu estou a fazer um mestrado, à distância, um mestrado em Strength and Conditioning no Reino Unido, mas tento sempre estar atualizado, que acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. Estavas a falar das redes sociais e dás-me aqui um mote para uma outra área em que eu queria entrar aqui na conversa contigo, que é, tu és um tipo bastante conhecido dentro da comunidade, bastante conhecido, muito na sequência da tua estratégia, não sei se mais pensada ou menos pensada, mas a tua estratégia de oferecer conteúdo, de partilhar coisas, de entrar em discussões, umas vezes de forma mais simpática, outras até com intervenções mais ácidas, mas tu tens uma presença digital claramente, enfim, marcante. Foi uma coisa que foi uma estratégia montada, foi uma estratégia pensada, foi completamente não planeada. Como é que foi isto? Eu sou uma pessoa que dá muito valor à partilha, okay? Porque se nós pensarmos, é muito raro alguém inventar alguma coisa. Ou seja, se eu tenho acesso à informação ou a conhecimento, diria informação, porque o conhecimento é a forma como nós depois conseguimos moldar toda a informação e juntamos todas as peças, mas no fundo nós temos acesso à informação porque há alguém a disponibilizar para partilhá-la. Muitas vezes de forma tem custos, mas de outras, e atualmente existe cada vez mais, e tu és um exemplo claro disso, nós estamos aqui a fazer isto de forma completamente gratuita, tu não cobras de forma direta nada a ninguém para estar a receber informação, e acho que isto é fundamental para criarmos um ciclo de partilha de informação, e eu tenho um gosto especial por isso, como é óbvio, principalmente há uns anos atrás, alguém que acaba a licenciatura e começa a pensar, ora bem, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu tenho para oferecer de diferente que me permita colocar numa posição de destaque de forma a eu ter mais oportunidades. E achei naquele momento que as redes sociais de facto podiam ser uma plataforma de também de mostrar
que eu, se calhar, tinha algo para acrescentar. E isto começou há uns anos atrás, em que a fisioterapia tem evoluído muito, mas ainda se falava nessa altura muito pouco do treino na fisioterapia, ou do exercício, e eu acredito que fui uma das primeiras pessoas, pelo menos de forma pública, ou a tentar impulsionar isso, porque de facto encontrei ali algo que era aquilo que eu gostava mais, aquilo que eu também estava a estudar e a aplicar mais, e que sentia que era uma oportunidade de mercado. E então não é uma estratégia pensada, mas no fundo o meu objetivo é partilha, muitas vezes lançar a discussão, e acho que o facto de ter esta vontade de agitar as águas... Quais são os resultados que essa tua presença mais pública já te trouxe? Que resultados é que já tiveste? Em termos profissionais, eu não me consigo recordar de uma oportunidade de trabalho que eu tivesse em que eu simplesmente enviasse o meu currículo assim à toa e que me chamassem. Ou seja, talvez pelo facto de eu estar um pouco mais exposto, fui recebendo oportunidades a nível de trabalho, neste caso oportunidades profissionais, também muito em parte por causa disso, e aconteceu cá em Portugal, e até mesmo a minha ida para a China para trabalhar no futebol até surgiu via as redes sociais, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de dizer, aliás, de dizer noutros contextos, mesmo antes de nos conhecermos melhor, que achava que eras uma pessoa que de facto tinhas tido uma estratégia muito inteligente, porque não só tinhas conseguido ganhar visibilidade num ambiente competitivo de forma relativamente rápida, mas como ainda por cima ganhaste visibilidade num nicho relativamente mal explorado, e portanto os resultados estão à vista, e acho que o fizeste muito bem. Agora, devo confessar-te uma coisa, que é, eu acho que a tua persona mais pública, nomeadamente numa fase inicial da forma, quando entraste, era mais... Foi matar. Era mais acutilante, um pouco mais ácida, talvez mais arrogante, mais agressiva que é hoje. Hoje, pelo menos aquilo que me parece é que és um tipo mais tranquilo. Isso é o quê? É o reflexo de estás mais velho ou aprendeste outra coisa qualquer? Acho que isso é algo normal. Não é? E eu sou muito jovem ainda tenho muito para aprender, ainda se calhar daqui a uns anos, quando repetirmos novamente esta entrevista, tu vais-me dizer que há X anos atrás e hoje estás muito mais calmo, mas acho que isso é também o nós sabermos fazer uma introspeção, tentar perceber o que é que eu posso melhorar, e tento fazer isso até mesmo diariamente, ou seja, todos os dias, ou quando termino o meu trabalho, eu tento perceber o que é que eu posso melhorar, e acho que esta é a forma porque muitas vezes ouvimos isto, que é, não tens muitos anos de experiência, mas isso para mim não me faz muito sentido, a quantidade, porque de facto eu posso ter 20 anos de experiência, ou seja, eu trabalho há 20 anos, mas não tenho 20 anos de experiência, se calhar eu tenho 1 ano de experiência repetido 20 vezes. E muitas vezes o facto de nós sabermos refletir um bocado o que é que eu estou a fazer mal, se calhar permite-nos acumular muito mais experiência num curto espaço de tempo. Eu acredito que a minha forma de estar ou de expor as coisas também modificou o fruto disso. Mas eu também sou muito da opinião que muitas vezes nós queremos agitar as águas e de facto nós causarmos alguma poeira faz com que as pessoas olhem para aquilo ou para o que está a ser falado de outra forma. É mais discutido. Agora, existem formas melhores ou piores de o fazer, e como é óbvio, isso é algo que ao longo do tempo vai amadurecendo. E tu neste processo, ganhaste esta visibilidade e já confessaste aqui que te trouxe uma série de vantagens, mas é normal, pelo menos imagino que isso aconteça, também vêm sempre críticas associadas. Como é que tu lidas com as críticas mais ou menos, expressas que vais sentindo, e até que ponto é que tu aprendes com elas, ou as incorporas, ou refletes sobre aquilo? Eu confesso que a partir do momento em que eu comecei a participar dessa forma mais pública, comecei a sentir de facto as primeiras críticas.
umas mais públicas, outras mais privadas, e no início, de facto, aquilo afetava-me mesmo, eu ficava mesmo, não conseguia ficar tranquilo, porque também sou um pouco reativo, um pouco explosivo, mas isso é algo da minha personalidade pessoal, mas se calhar hoje já não me afeta assim tanto, como é óbvio. Acho que toda a gente, sempre que recebe uma crítica, quer seja positiva, negativa, construtiva ou não, nós refletimos, acabamos sempre por refletir sobre ela. Mal era se eu não ouvisse ninguém. Esse é outro dos problemas que acho eu que os anos de experiência, ou há quantos anos eu ando no mercado, muitas vezes as pessoas começam a desligar, não lhes interessa muito aquilo que ouvem, como é óbvio. Acho que devemos sempre ouvir, mas hoje em dia, principalmente quando noto que é algo, críticas que não são construtivas, já não me afeta quase minimamente. Muito bem. Com ou sem críticas, tu já passaste por vários sítios, primeiro em Portugal e depois lá fora. Em Portugal tiveste a oportunidade de trabalhar com alguns fisioterapeutas de referência, em alguns sítios de referência. Entretanto, andaste lá por fora, regressaste. Consegues-nos fazer aqui uma resenha rápida daquilo que foi a tua carreira? É assim, eu terminei a licenciatura em 2012, comecei logo a trabalhar e na altura eu fiz a licenciatura na CESP. Ainda nos cruzámos por lá? É verdade, fui inclusive a teu aluno. Verdade. Mas a CESP nessa altura tinha um centro de medicina desportiva que estava a começar, que ficava em Famalicão, cidade também onde estudei, e nessa altura foi-me endereçado um convite se eu estava interessado, mesmo antes de terminar a licenciatura, se estava interessado em trabalhar lá, e claro, fiquei todo entusiasmado. Na altura o centro era liderado pelo Dr. Domingos Gomes, bastante conhecido, e juntamente com alguns colegas nós demos iniciatividade àquilo. Entretanto, ao mesmo tempo eu trabalhava de manhã num local e à tarde trabalhava noutra clínica da CESP, e foi aí que eu tive exposto a um mercado que não era aquilo que eu pretendia. Eu trabalhei numa clínica convencionada em Barcelos, trabalhei durante 3 meses e ao fim de 3 meses despedi-me. Mas aquilo para mim foi bastante útil. Porquê? Porque eu percebi, primeiro eu já tinha percebido, não é isto que eu quero, e depois também percebi que de facto há muita coisa a mudar na fisioterapia, que se calhar é aquela que a maior parte da população está exposta, que é esta fisioterapia mais convencional. Pronto, despedi-me, entretanto, juntamente com outro colega, tentamos aí lançar um projeto, que achamos também que era um momento que havia uma oportunidade de mercado, que era na área da formação, curiosamente. Era um projeto chamado Improve It, em que o nosso objetivo era muito simples. Eu via aquilo como uma forma de conhecer pessoas, objetivo número 1, objetivo número 2, ganhar algum dinheiro, objetivo número 3, se possível, fazer formação gratuita. Ou seja, isto eram os 3 ingredientes que... Procuravas na altura? Sim, sem dúvida. Ou seja, podia-me dar alguma visibilidade a um público que eu sem isso não conseguia chegar. Também ter formação e se desse para ganhar dinheiro. No entanto, não foi bem sucedido. Confesso que se calhar não foi bem sucedido por 2 motivos. Primeiro, pelo timing, porque de facto já havia outras empresas do género lançadas no mercado que absorviam a maior parte do mercado, e por outro lado também por alguma falta de persistência ou de paciência. Porque devo dizer que acredito, quando eu olho para trás, muitas das coisas que estavam pensadas ou que estavam em vias de ser executadas, até fazia algum sentido mesmo nos dias de hoje, e vejo muitas das ideias que nós tínhamos na altura, como o e-learning, o mercado digital, era algo que nós já estávamos a tentar impulsionar, e hoje em dia eu vejo isso a ter algum sucesso, inclusive na BioWiser. Aliás, ainda falámos uma vez qualquer, acho que na reta final dessa tua aventura, e eu creio ter-te dito que era preciso mais persistência. Sim. Mas tu, com essa experiência, e enfim, eu ia até tocar neste assunto mais tarde, mas veio agora a propósito, o que é que tu aprendeste
com uma coisa que não correu tão bem como tu esperavas? Aprender a falhar é logo uma coisa importante. Acho que se nós estivermos sempre habituados a ter sucesso ou só a receber coisas positivas, se calhar o processo de aprendizagem não é tão grande. Eu acredito muito que nós aprendemos errando e, nesse caso foi importante. Sobrevivendo ao embate, não é? Nesse caso foi importante. Nós temos um X número de estratégias, um X número de planos e ao fim de algum tempo nós dizermos falhamos, e agora? Isso acho que já a partida é bastante importante, porque quando nós decidimos, vamos abandonar este projeto, de facto, porque a nossa visão não era ser empresários. Okay? O nosso objetivo com aquilo era continuar a ser profissionais de terreno, no entanto, teríamos uma vida paralela empresarial que chegámos à conclusão que não seria muito possível. Mas foi importante pela experiência em si. Sim. E portanto isto veio a certa altura na tua carreira, mas continuavas como fisioterapeuta, não é? Sim. E como é que foi a partir daí? Entretanto, surgiu uma oportunidade, o único trabalho que eu acho que arranjei, mesmo por entrega de currículo, foi quando ingressei no Futebol Clube do Porto, na altura para trabalhar com o hóquei patins nos escalões jovens, na Dragon Force, inicialmente. Visto que eu queria estar em contacto, eu sentia-me bem a trabalhar com os miúdos, mas o meu objetivo era trabalhar com atletas de alta competição. Surgiu-me também a oportunidade de estar a acompanhar de perto a equipa de basquetebol, que na altura estava na Pro Liga, mas já era uma equipa profissional. Tive a oportunidade de acompanhá-los de perto, progressivamente... Nesse processo ias reforçando a tua ideia que era de facto o desporto de alta competição onde tu querias estar? Sim, sem dúvida. Reforçando essa ideia? Sem dúvida. Aquilo que me motivava era trabalhar com atletas. Okay? E porquê já agora? Como? Porquê? Porque gosto da competição. Acho que é visível, nós mesmo aqui todos os dias nós estamos em competição, seja por que motivo for. Gosto da competição, gosto do desafio, porque um atleta, o objetivo é ser melhor do que os outros, é ganhar. E eu gosto disso, gosto de ganhar, não gosto de perder, odeio perder. e pronto. E portanto, estavas no Porto e em paralelo, estavas noutros sítios? Entretanto, o Álvaro Magalhães, que trabalhávamos os dois no hóquei em patins do Porto, convidou-me para... que agora está na equipa principal do Porto, do futebol. O Álvaro, para quem manda um abraço se ele tiver Vamos ver. Mas o Álvaro endereçou-me um convite para trabalhar. O Álvaro tinha uma atividade paralela de gabinete privado, mas já fruto de todo o estudo que eu ia tendo, do meu gosto, o Álvaro convidou-me para trabalhar com ele essencialmente numa área nova, que é o fisioterapeuta a trabalhar no ginásio. Eu acho que até então eu não conhecia pelo menos nenhum fisioterapeuta em que a sua atividade era pura e simplesmente... Principal, pelo menos, não é? Principal, a trabalhar, em que temos um fisioterapeuta que está encarregue pelo trabalho de Marquesa e temos outro, em complementaridade, a trabalhar no ginásio. E era isso que eu fazia com o Álvaro. O Álvaro trabalhava com eles na Marquesa e ao mesmo tempo eu trabalhava com eles no ginásio, ou seja, um trabalho complementar. Em seguida também tive a oportunidade de depois trabalhar com o Ricardo Amorim na Fisio Global, e aí de uma forma mais estruturada criamos, aí sim, eu sedimentei-me definitivamente quase como trabalhava como, eu considero que ainda hoje, eu sou fisioterapeuta, aplico fisioterapia todos os dias, mas acho que foi a partir desse momento em que eu deixei de ter aquela atividade enquanto fisioterapeuta, porque eu trabalhava essencialmente, era no ginásio, era o que nós chamamos o treinar à volta da lesão, que é essencial para qualquer pessoa que está a fazer, por exemplo, um processo de reabilitação. E foi aí que eu de facto me sedimentei nessa área e desde então que não trabalho. Aliás, depois nós vamos mostrar umas imagens daqui do Centro de Treino dos Jesuítas e não há uma única Marquesa, portanto não deixa de ser curioso. Da Fisio Global, por onde é que andaste? Da Fisio Global surgiu uma oportunidade de ir para a China para trabalhar no futebol, num clube de Primeira Liga.
uma mudança, algo que eu não estava minimamente a contar. Sempre tive aquela ideia de trabalhar em alta competição, fora do país, mas não fazia parte propriamente dos meus objetivos. Eu sou daquelas pessoas em que em 2012, mal terminei o curso, tinha uma lista com um X número de objetivos para cumprir, e um dos objetivos era de facto trabalhar num clube de primeira liga, de alta competição, mas não fazia parte propriamente, especificamente, ser fora do país. E surgiu uma oportunidade de um dia para o outro em que eu tive que tomar uma decisão basicamente em menos de 24 horas. Estás a imaginar o que é de um momento para o outro à noite ligam-te, olha, queres vir para a China, sim ou não? Tens até amanhã para nos responder. E eu disse sim. Inicialmente até fui com um contrato short term, foi 3 ou 4 meses, já não me recordo, o meu contrato era simplesmente isso, mas eu decidi arriscar. Que idade tinhas? Isso foi há 2 anos e pouco atrás, portanto tinha 25 na altura, bastante jovem, 25, 26. Mas decidi, neste momento não tenho grandes encargos, já tinha família, já tinha esposa, mas não tinha grandes encargos que me fizesse pensar 2 vezes, como hoje em dia tenho, e decidi arriscar. E como é que foi essa experiência na China? Foste para um clube, não é? Sim, eu estive no clube uma época, depois decidi sair do futebol, por tudo aquilo que nós falávamos atrás das barreiras culturais do futebol, e agora imaginem o futebol mais China, ou seja, são aqui 2 realidades que já por si chocam um bocado, mas decidi abandonar o futebol para ingressar num projeto da Exos, em Xangai. E estive na China quase 2 anos e foi uma experiência brutal, mudou-me completamente. Cresceste enquanto pessoa? Sem dúvida, mais do que a parte técnica, mais do que a parte da ciência, embora eu também tenha crescido nesse sentido, porque convivi com outros profissionais de topo que trabalhavam lá, mesmo referências a nível mundial. E como é óbvio aprendi bastante, mas onde sinto que melhorei mais foi sobretudo em termos pessoais, em termos de comunicação, por exemplo, o facto de ter uma barreira linguística, em que eu trabalhei com atletas em que eles não entendiam rigorosamente nada do que eu dizia, ou muito pouco, e eu também não entendia nada do que eles diziam. E o facto de sermos obrigados a falar menos, a ser mais precisos, mais eficazes em tudo aquilo que nós dizemos em poucas palavras, isso foi algo que me modificou muito mesmo. Eu evolui imenso nesse sentido lá, creio eu, e foi uma experiência incrível. E voltaste da China por opção ou chegou ao fim? Voltei por uma situação familiar, foi uma opção pessoal. O meu filho, a minha mulher estava grávida e o meu filho ia nascer. E foi uma decisão tomada porque de facto ia ter a oportunidade de continuar na China, a trabalhar para o Comitê Olímpico Chinês, até 1 ano depois dos Jogos Olímpicos, e a assinar contrato até 2021. E decidiste não ficar. Imagino que tenhas, na altura, pergunto, desperdiçado ao dizeres que não ficas e vens para Portugal, dizes adeus a um salário anual relativamente simpático. Sim. O dinheiro não é tudo? Não. Se o dinheiro fosse tudo, eu nunca tinha saído do futebol da China. Porque de facto são realidades completamente distintas. Mas lá está, nessa fase, a minha prioridade não era o dinheiro. Eu não fui para a China por dinheiro. Okay? Porque podia ter ido para outro país qualquer. Não foi por dinheiro, foi numa perspectiva de evolução profissional. E de facto eu saí do futebol chinês para ganhar muito menos dinheiro, mas que senti que ali não ia evoluir do ponto de vista profissional, e do ponto de vista pessoal eu se calhar iria evoluir, mas era mais no que se chama narratice do futebol, e não era algo que me atraía muito. Portanto, o facto de eu também ter regressado a Portugal agora, como é óbvio, não foi uma questão. Eu não regressei a Portugal porque ia ganhar mais dinheiro cá, mas... E o que é que regressaste para fazer o quê, do ponto de vista profissional?
Eu quando regressei mesmo sem qualquer tipo de perspectiva. Eu regressei em outubro. Na altura eu vim, ou seja, nós fizemos os Jogos Nacionais da China, eu regressei em setembro, menos de 2 semanas, 1 semana e pouco, para férias, e regressei para trabalhar no Comitê Olímpico Chinês, com a equipa nacional de remo, e era quando o meu contrato da EGS, eu decidi sair da EGS, porque de facto estava prestes a assinar contrato com o Comitê Olímpico Chinês. Mas depois pesei, foi a tomada de decisão foi de facto, será que eu quero que o meu filho nasça aqui? E o facto, e isso estava fora de hipótese, ele nascer na China, e o facto de eu ter que estar longe durante pelo menos meio ano, porque não fazia sentido regressar antes para lá, fez com que eu decidisse regressar. Muito bem. E entretanto, andaste por aí a fazer não sei bem o quê, mas aterraste aqui no Centro de Treinos Jesuítas, não é? Como é que surgiu esta oportunidade? Eu já conhecia o Mário e o Bruno, embora fosse uma relação quase... Mário Simões e o Bruno Matos, não é? O Mário Simões e o Bruno Matos. Embora fosse uma relação quase mais à distância, mas íamos tendo sempre contacto, mesmo na altura que eu estava na China, e de facto eu olhava aqui para o Centro de Treinos Jesuítas, o que ia sendo feito aqui, como um espaço que eu imaginava, ok, se eu regressar em Portugal, era ali que eu gostava de estar. E pronto, e as coisas foram sucedendo e entretanto chegámos à conclusão que faria sentido os três iniciarmos uma sociedade e pronto, e acho que... E és o único fisioterapeuta desse grupo de três, não é? Mas o facto de seres fisioterapeuta, trabalhares com pessoas do exercício, eu acho que traduz aqui uma tendência crescente de proximidade entre a fisioterapia e o exercício de facto. Porquê é que achas que é esta tendência e o que é que tu podes sugerir ou aconselhar, nomeadamente aos fisioterapeutas, que é a maioria das pessoas que nos vão ver, que gostem desta área, o que é que devem fazer para poder, chegar a este mercado? É assim, primeiro é importante perceber o que é que eu quero. Isso é fundamental, porque uma das coisas que eu acredito muito é que é impossível ser bom em tudo ou ser muito bom em tudo. Acredito muito no caminho da especialização, porque se nós tentamos ser bons em tudo, arriscamos a ser mais ou menos em tudo. E acho que ser mais ou menos em tudo não é de todo aquilo que qualquer pessoa... Ninguém quer isso, acho eu. E no fundo é tentar perceber o que é que eu quero. Será que eu quero ser fisioterapeuta? Quero trabalhar apenas com reabilitação? Ou quero de facto treinar atletas? Acho que isto é já uma decisão importante, okay? Porque andarmos ali perdidos no meio, acho que mesmo a nível de mercado não é fácil cá em Portugal de andarmos ali perdidos pelo meio. Isso é logo o início. Clareza sobre o caminho, não é? Sem dúvida. Porque depois é isso que vai moldar todas as escolhas. A partir desse momento, eu saber, ok, eu quero ser fisioterapeuta. Se eu trabalho, por exemplo, com atletas, mas mesmo que eu não trabalhe com atletas, acho que é fundamental o fisioterapeuta ser alguém que domina o exercício. E o exercício é o treino. Porque nós falamos, por exemplo, está definido em Portugal como a primeira tarefa ou a primeira função do fisioterapeuta, do desporto, é prevenção de lesões. Mas um fisioterapeuta do desporto que não perceba de treino, eu não consigo entender como é que previne lesões. Para já não é preciso. Achas que é por isso, para que respondas à minha primeira pergunta, que é porque esta proximidade entre as áreas é no fundo a consciência das limitações de cada parte e portanto a necessidade de se aproximarem mais? É isso, porque se nós pensarmos, as duas áreas são muito parecidas. Baseiam-se para já nos mesmos princípios. Fisiologia, anatomia, biomecânica, ou seja, são tudo competências ou conhecimento que é transversal às duas áreas. E depois existe, principalmente para quem trabalha no desporto, tem a perfeita noção que de facto tentar reduzir, por exemplo, o risco de lesão
é treino. Mas isso não te pões a jeito? Há aquelas críticas que é, este mercado é só do fisioterapeuta, este é só do profissional de exercício, aquele é só do médico. Como é que tu, porque sabemos bem, e quem nos vai ver também sabe muito bem, independentemente das opiniões mais ou menos radicais que cada um possa ter, que isto é uma discussão permanente. E, portanto, quem está num contexto um pouco mais cinzento, vive num contexto mais cinzento. Como é que tu, primeiro, te posicionas nesse contexto, nessas nuances, e o que é que tu achas que no fundo, as pessoas devem fazer? Acho que o fundamental é a comunicação. E nós temos a noção do que é que o outro anda a fazer. Porque, por exemplo, temos muitos fisioterapeutas que não fazem ideia do que é o treino, como tal, não sabem o que é que o preparador físico ou o profissional das ciências do desporto anda a fazer. Isso, desde logo, vai criar uma barreira imensa, porque eu vou achar que aquilo que ele faz é o que eu devia estar a fazer. Mas também temos do outro lado os profissionais da ciência do desporto que de facto não fazem ideia do que é a fisioterapia. E acho que a única forma de conseguirmos alterar isto não é continuarmos a dizer isto sou eu que faço, aquilo és tu que fazes. Não, é conversarmos, partilharmos informação sobre o que é que um faz e o que é que o outro faz, não com o objetivo de tentar substituir o outro profissional. Claro que há chicos espertos e essa é a palavra que eu encontro mais, e como é óbvio vai haver gente a querer buscar competências à outra profissão para o fazer, mas acho que esse não deve ser o principal objetivo. E no fundo acho que a comunicação, o facto de estar aberto, e muitas vezes, por exemplo, já dei aulas ou formações, eu digo sempre isto. Quando eu estou a tocar de coisas que estão mais ligadas à reabilitação, eu digo às pessoas que estão presentes na sala, que não são fisioterapeutas, eu digo, isto não significa que vocês agora vão fazer fisioterapia. Da mesma forma que o fisioterapeuta, se não for esse o caminho que quer seguir, também não vai tentar fazer o papel do outro profissional. E acho que isto só é possível com comunicação. E tu tens esta dimensão técnica, portanto trabalhas desta área, desta forma como tens vindo aqui a descrever, mas também tens uma dimensão, de novo, empresarial, porque depois daquela experiência menos bem sucedida, hoje és de novo empresário. Dá-te um sabor especial o facto de trabalhares como queres e num projeto que é também teu, ou isso é uma questão menos relevante? Não, acho que isso é... Quando nós, e neste caso tudo o que criamos aqui em equipa, quando a nossa equipa realiza algo de bom, é motivo de orgulho para nós, porque de facto fomos nós que o criamos. Da mesma forma que quando algo corre menos bem, também temos que refletir e tentar perceber o que é que podemos alterar. Mas eu acho que é um gosto especial nós pensarmos, criarmos e não só executarmos, porque quando nós não somos, neste caso, empresários ou não estamos à frente de um projeto, limitamos a executar, embora eu mesmo acho que funcionários não devem só executar, devem ser muito mais do que isso, mas no fundo obriga-nos a muito mais trabalho, há muito mais horas de trabalho, ou seja, nós passamos aqui se calhar de manhã à noite a dar treinos e a trabalhar com atletas e sem ser atletas, mas depois fora disso existe tem que gerir. E isso requer tempo. E muitas vezes rouba-nos tempo também da nossa vida pessoal, e era isso que eu estava a dizer há pouco, tenho alguma dificuldade neste momento em gerir tudo, porque com inúmeras atividades paralelas, tendo mais esta questão da gestão, não é de facto fácil. Achas que as pessoas deviam pensar 2 ou 3 vezes antes de se lançarem por conta própria, ou pelo menos que coisa é que devem ponderar, porque nem toda a gente está para viver os sacrifícios que estás agora a descrever. Claro. Que achas que 2 ou 3 coisas fundamentais as pessoas têm que pensar antes de lançarem num projeto próprio? Acho que é fundamental haver experiência antes de nos lançarmos nisto. E eu acredito muito no modelo também, e há outras pessoas, já li isto e gosto bastante dessa ideia, que é o facto de eu ter um tutor nos primeiros anos, que é eu ter referências em que convivo com essas referências, e eu tive a oportunidade, felizmente, de conviver com algumas pessoas, neste caso da fisioterapia em Portugal, com algo conhecidas e com bastante sucesso. Não é o objetivo de nós queremos replicar,
aquilo que essas pessoas fazem, mas no fundo colher os aspectos positivos e aprendemos com elas. Acho que é fundamental primeiro ter essa experiência, essa exposição, o que é que os outros fazem, que eu devo pegar nas coisas que eles fazem e fazer, do que nós nos lançarmos às cegas, quase, queremos criar algo sem experiência. Não tenho nada contra com quem faz. Há muitas pessoas que começam do nada e se calhar quando tu te formaste tens vários colegas que não tinham trabalhado em lado nenhum e começaram um projeto que hoje em dia, passados estes anos todos, têm bastante sucesso, mas eu acho que, na minha opinião, é fundamental ter um role model, um modelo em quem nos possamos basear. Vais sair de Portugal ainda? Vais voltar a ter alguma experiência lá fora? Não sei. Mas é uma coisa que não fechas as portas a isso? Eu não fecho nenhuma porta, basicamente. Acho que as portas e as janelas é tudo para manter aberto. Depende de muitos fatores, em que neste momento, enquanto que se calhar há 2 anos atrás eu dependia muito daquilo, ou seja, dependia de muito poucos fatores, neste momento se calhar depende de muito mais fatores, familiares, etc., para tomar uma decisão. Tens um algoritmo de decisão mais complexo um pouco. Sim, sem dúvida, mas não fecho portas nenhumas, porque, como eu disse, a experiência que eu tive na China foi única, evolui imenso e não fecho portas nenhumas a voltar a repetir. Onde é que podemos saber mais sobre ti? Quem nos está a ver, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Onde é que te podem seguir, acompanhar, etc. E o teu projeto profissional? Ora bem, atualmente onde estamos mais é no Centro de Treinos Jesuítas, nas redes sociais. Também eu tenho um site que é o Bridging the Gap, que é algo que iniciei há uns 2 anos atrás, acho eu, antes de ir para a China, provavelmente, acho que sim. 2 ou 3, já nem sei bem precisar, que lá está, é mais uma das coisas que requer imenso tempo e que eu infelizmente não tenho tido ao longo do último ano e meio, e que não consigo atualizar, pelo menos neste momento não consigo despender tanto tempo, mas é um dos locais onde também coloco alguma informação e bem nas minhas redes sociais. Só uma última coisa antes de fecharmos. Não falámos mas para não fazermos esta conversa demasiado longa, mas não falámos de uma dimensão importante tua, que é de palestrante e de formador. O que é que tu tens andado a fazer e o que é que tu retiras dessas interações e até que ponto é uma dimensão importante para ti? Como eu disse no início, a partilha para mim é algo fundamental e, paralelo a todo o trabalho de terreno, que é o que eu mais gosto de fazer, também tenho um gosto enorme pela docência, neste caso, pelo facto de ser formador, de tentar transmitir o conhecimento que eu tenho, tentar partilhar também com outras pessoas, também aprender com essas pessoas. Em algumas das coisas que já tive envolvido, também aprendi com quem estava do lado de lá e é algo que eu tenho imenso gosto e que espero continuar a fazer e se calhar até mais intensivamente. Luís, muito obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado por nos teres recebido aqui, Centro de Treinos Jesuítas. Foi um gosto para mim falar contigo, conhecer-te melhor. Espero que tenha sido também proveitoso para quem está desse lado. Se gostou desta conversa, se vai seguindo este programa, aquilo que eu lhe sugiro é que vá vendo aquilo que nós fazemos em http://fisioterapeutaempreendedor.pt e se quer apoiar este projeto, aquilo que eu lhe posso pedir é que subscreva a nossa newsletter, deixe lá o seu e-mail e subscreva a nossa newsletter. É maneira de ter contacto em primeira mão com tudo aquilo que eu vou divulgando, nomeadamente o convidado seguinte. E se gostou, partilhe, porque é também maneira de nós fazermos da fisioterapia e do empreendedorismo em fisioterapia uma coisa mais relevante e mais do conhecimento geral. Muito obrigado.